Eu vou passar a palavra agora para o Hugo Versilo, doutor Hugo Versilo, que é diretor do Departamento de Conservação e Manejo de Espécies do MMA. Claro, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Hugo Versilo, sou diretor do Ministério do Ambiente e tenho atuado na questão da lista de espécies de extinção, na verdade, desde sua égide, desde sua criação. Eu participei de forma ativa no processo de construção da lista, em conjunto com os pesquisadores, em conjunto com toda a equipe do Instituto Chico Mendes, para conseguir fazer o maior esforço global para avaliar a situação das espécies, não só da fauna, como da flora, dos peixes invertebrados aquáticos. E hoje, no Departamento de Conservação de Espécies do Meio Ambiente, o objetivo do trabalho do nosso departamento é implementar políticas que revertam essa situação da lista de espécies de extinção. Então, fico muito honrado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui para conseguir apresentar e destacar a importância da lista. Então, queria imensamente agradecer a proposta feita pelo deputado Marcelo Álvaro e comentar, deputado, que o senhor não está sozinho nessa batalha, pode contar com todo o Ministério do Ambiente e te afirmo, com a sociedade civil brasileira também, que a gente recebe regularmente moções, não só dos pesquisadores envolvidos, mas também de toda a organização da sociedade civil que se preocupa com o meio ambiente, contra essa loucura desse PDC 427. E queria também, antes de começar a apresentação, destacar que, após as palavras do deputado Nilton Tato e do nosso procurador, eu entendo que a minha apresentação praticamente perde um pouco da força, mas demonstra, na verdade, o quanto que a gente está alinhado, entendemos de forma muito clara o quanto que é discrepante esse PDC. Então, o PDC ele propõe sustar a lista de espécies ameaçadas de fauna e flora, e a justificativa dele está em cima de que o Ministério do Ambiente extrapolou sua competência, impôs deveres e restrições que não estão previstos em lei e criou um novo crime ambiental. Será que é isso mesmo? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o uso do decreto legislativo, deputados. Os senhores provavelmente conhecem muito mais do que eu, da Constituição brasileira e da função do Congresso Nacional, mas a Constituição é muito clara quando ela diz qual que é o poder do Congresso, a competência do Congresso para isso. E diz que o Congresso pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder de regulamentar ou dos limites de ligação legislativa. Ou seja, que o Ministério foi além da sua competência vencida por lei. Ora, pois, o próprio Congresso, por meio da Lei Complementar 140, deixou muito claro no artigo 7º que cabe à União elaborar a lista nacional. Então, como que o Ministério do Ambiente está exorbitando o seu papel se foi exatamente este Congresso que impôs ao Ministério do Meio Ambiente, à União, o dever de fazer a lista? E, claro, por meio do decreto presidencial, ele determina o Ministério do Ambiente publicar a lista. Então, é lógico, então o PDC é vazio, ele não existe fundamentação mínima para ele conseguir cumprir. Ele desacata o que está posto no inciso 5º do artigo 49 da Constituição Federal. Então, não tem como progredir um PDC nesse sentido. Então, o Ministério do Ambiente não exorbitou o seu poder regulamentar ao editar a Portaria 444 de 2014. Outra afronta que a gente vê nesse PDC é que ele não tem fundamento legal. Ele afirma que a Portaria 444 exacerba a competência do MMA ao impor deveres e restrições que não estão previstos em lei. Porque na portaria a gente teve a responsabilidade de tornar claro para o cidadão brasileiro que, ao proteger uma espécie, não são permitidas atividades de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização.
Todas essas ações são ações que estão exatamente dentro do arcabouço legal, que partem desde da Constituição Federal, onde a Constituição determina não só ao poder público, mas à coletividade, tá, o dever de proteger a fauna e flora, sendo vedadas as práticas que provocam extinção de espécies. Então, aqui já é muito claro que qualquer prática, incluindo caça, captura, transporte, armazenamento, guarda, são práticas. Então, muito claro que a gente segue o que a Constituição Federal determinou. Segundo, a Lei 5.097 também traz utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha, que são exatamente termos que refletem o que está posto no artigo 2º. E a Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, mais uma vez, torna muito claro que é crime matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar a espécie da fauna silvestre. Ou seja, não existe nenhuma ação que está posta no artigo 2º da Portaria 444 que é contrário ao que está posto no arcabouço legal brasileiro. Então, mais uma vez, reforço, a Portaria 444 não cria novas restrições ou deveres. Todas as restrições expostas à portaria estão vistas em lei. Mais uma afronta que traz o PDC. Ele coloca aqui o artigo 1º e artigo 2º estabelece somente Chico Mendes para autorizar captura, transporte, treinamento e guarda e manejo de exemplares das espécies integralmente protegidas, em contradição à previsão de gestão compartilhada da fauna prevista na Lei Complementar 140. Vamos à Lei Complementar 140, ela é muito clara, no artigo 7º, são ações administrativas da União. Inciso 19, controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira. 20, controlar a apanha de espécies da fauna silvestre. Como que a gente está atribuindo uma coisa que não existe se exatamente a lei complementar determina que cabe à União fazer isso? Então, mais uma vez, reitero, a Portaria 444 não contradiz a Lei 140. Esse ato, a lei Complementar 140, dá competência à União para autorizar a apanha de fauna. Mais um ponto que fere completamente, demonstra que não existe qualquer fundamentação para esse PDC. Né? O PDC coloca que a portaria cria figura nova de crime ambiental por meio de ato infralegal. Isso porque, no artigo 6º da portaria, com respeito ao cidadão, tentando trazer transparência e clareza para o cidadão, não precisa buscar todo o arcabouço legal brasileiro para entender o que significa a portaria, a gente teve a responsabilidade de fazer uma referência a um dispositivo legal. Ou seja, na portaria a gente coloca que a não observância da portaria constitui infração sujeita às penalidades previstas na Lei 9605. Bem, a Lei 9605 já fala que é crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre. Ou seja, tudo o que a gente está dizendo que é proibido é o que está previsto na lei. A gente está dizendo que para aquelas espécies ameaçadas tem que seguir a lei. Nada mais do que isso, e os crimes estão postos aqui. Então, não existe qualquer tipo, né, de nova figura de crime ambiental. Isso não tem... A gente tem a responsabilidade, quando publica um ato normativo, né, isso não é feito só pela equipe da área ambiental do Ministério, mas inclusive pela consultoria jurídica, né, pela AGU, de verificar se todos os atos que são emitidos pelo Ministério do Meio Ambiente, eles têm amparo legal. Então, jamais o Ministério do Meio Ambiente estaria publicando um ato sem ter base legal, sem criando coisas que são ilegais. Então, trago aqui a portaria mais uma vez e reforço que todos os artigos que são postos na lei, todos eles são construídos com base em instrumentos legais existentes. Então, não existe justificativa legal para suspender a portaria 444/2014. Agora, tirando isso que o programa já tinha falado, mas eu tinha que reforçar esses pontos que para a gente realmente são importantes, a lista vai além, né, do que a portaria 444 fala, de um aspecto muito grande no que tange à conservação. Ela é um instrumento global, o mundo inteiro tem utilizado, existe uma lista global de espécies ameaçadas de extinção. Isso serve para quê? Para a gente saber quais são as prioridades de conservação. No Brasil, para a fauna, são mais de 110 mil espécies. Como que a gente vai atuar sobre 110 mil espécies ao mesmo tempo? Impossível. Temos que ter uma estratégia para trabalhar isso. Por isso vem a lista. Por isso a gente faz um esforço imenso, chamando toda a comunidade científica brasileira para saber quais são as espécies prioritárias para se atuar, para evitar que a gente extinga espécies e, claramente, a gente cumpra o que está disposto na Constituição Federal. A lista também permite que a gente avalie tendências, que a gente saiba como as espécies estão se comportando ao longo do tempo. Se você tem
né, uma tendência de reduzir a população, de aumentar a população, se as ações que o Estado e a sociedade civil estão promovendo estão realmente trazendo a melhoria da situação daquela espécie. Então, é fundamental a gente ter esse tipo de instrumento. E, claro, né, como foi posto pelo deputado Tato, a primeira lista do Brasil foi em 68, é um marco inicial, e a gente vem evoluindo. E a evolução, que eu queria chamar a atenção, ela foi não só do ponto de vista do número de espécies que entrou, que não é um ponto positivo, mas e sim na qualidade do trabalho. Então, essa tabela que eu mostro aqui, ela apresenta quais são os critérios utilizados para se construir as listas nos últimos anos. Então, entre 68 e 92, o trabalho foi feito por indicação de especialistas. As pessoas, os zoólogos e biólogos que mais tinham conhecimento sobre as espécies, eles indicavam e pontuavam coisas que seriam mais estão em risco, estão desaparecendo. Depois disso, a gente começou, a lista de 2003 e 2005, a gente começou a utilizar critérios. Critérios estabelecidos internacionalmente, só que a gente não fez para todas as espécies, a gente escolheu as candidatas. A gente pegamos aquela lista de especialistas, que os especialistas achavam que estava em risco, e aí aplicamos os critérios para ver a situação que ela estava. Os critérios permitem que a gente possa exatamente padronizar a análise. Então, saber se uma espécie está numa situação crítica no Brasil, e em outro país, né, a gente consegue comparar o que a gente está fazendo com outros países, ou até mesmo no Brasil. Em 2014, foi o grande salto de qualidade. Um salto de qualidade reconhecido, inclusive, pela Convenção sobre Diversidade Biológica, né, onde todos os animais vertebrados foram avaliados, né. O ICMBio fez um trabalho brilhante. Isso permitiu que a gente avaliasse 830% a mais espécies do que anteriormente. A gente utilizou esses critérios amplamente desenvolvidos. O trabalho não foi feito por um grupo pequeno, envolveu toda a academia brasileira. Foram constituídos painéis de especialistas para poder se avaliar. E, claro, a gente conseguiu, ao final da informação da avaliação, a gente evoluiu no processo ao criar uma normatização que diferencia as ações em virtude do risco de extinção de espécies. A gente conhece, a partir de diferenciado o risco de extinção, saber como atuar melhor. Então, só os números para vocês verem do esforço hercúleo promovido não só pelo Instituto Chico Mendes, mas, acima de tudo, pela Academia Brasileira, né? 5 anos de trabalho, 6.840 espécies avaliadas, 73 oficinas de trabalho, participação direta de 693 especialistas, sem contar os que apoiaram a gente de forma remota. Mais de 200 instituições nacionais de pesquisa envolvidas. E, claro, utilizando o método reconhecido e utilizado internacionalmente. Né? Esse método, ele não é só utilizado, mas ele é padronizado. Né? O Instituto Chico Mendes publicou uma normativa dizendo quais são os passos que têm que ser feitos, como tem que ser feito, para que a gente possa garantir a qualidade da informação e evitar qualquer tipo de desvio. E utilizamos, então, os critérios que tratam de tamanho populacional, hábitat, variação da população nos últimos 10 anos das 3 gerações e, claro, acima de tudo, toda a informação científica disponível em toda a literatura, não só nacional como global. E essas informações, esses critérios, são aplicados na metodologia e você determina que as espécies estão em categorias diferentes. São 3 categorias de ameaça, de risco de extinção, criticamente em perigo, que é quando a espécie está, digamos, a um passo da extinção, um passo de desaparecer, em perigo, que ela está a 2 passos, e vulnerável, que 3 passos, digamos assim, de desaparecer. Então, são essas espécies que a gente tem que ter um olhar especial e uma atuação especial. O resultado da lista, como foi posto, a gente tem hoje 698 espécies ameaçadas no Brasil. Então, entre as espécies que entraram, tem o macaco prego galego, que foi uma espécie, inclusive, que foi redescoberta, né, que ela não tinha essa informação da sua existência após, né, um trabalho desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes. E não só serviu para aumentar a lista do trabalho, mas também para aprimorar a lista e mostrar que, sim, é possível se conservar, é possível recuperar espécies. Então, a lista identificou, por exemplo, um grande sucesso de conservação feito pela sociedade brasileira. Eu falo sociedade porque não envolve só o governo aqui, envolve, sim, as ONGs, as pessoas que trabalharam para isso acontecer. E 2 exemplos muito fortes. Brejo Bart, acho que todos conhecem, né? Esse gigante mamífero dos nossos mares teve sua população quase dizimada por conta da caça. E aí, com esse Congresso Nacional aprovando a lei de proibição da caça, em 87, começou a mudar o trabalho. Várias organizações e ONGs começaram a trabalhar no monitoramento e acompanhamento de ações.
foram criadas unidades de conservação para proteger as áreas de alimentação dessa espécie, e hoje a gente tem uma recuperação significativa da população. A Ara Azul Grande, outra espécie símbolo do Pantanal, né? O trabalho promovido não só com a criação de conservação, mas por ONGs que estão engajadas em melhorar a situação dessa espécie, tem permitido a sua recuperação populacional, garantindo assim que ela saiu da lista nessa revisão. Então, minhas conclusões dessa apresentação, mais uma reitero, que o PDC não atende sequer aos quesitos constitucionais para poder existir, para poder estar no Poder 444. O Ministério do Ambiente tem competência para publicar a lista de extinção e, portanto, jamais exacerbou seu poder. O PDC não tem qualquer fundamentação legal para poder promover e sustar a Portaria 444. As práticas que são postas, as atividades, a Constituição Federal e o Código de Fauna vedam as práticas que vão levar a espécie à extinção de fauna. A Lei Complementar 140 dá competência ao Conselho Federal para controlar a apanho de fauna. E os crimes contra a fauna são definidos pela Lei de Crimes Ambientais. A Portaria 444 jamais criou atos que não te fossem estipulados por lei. E, por fim, a Portaria 444, de 2014, atende a uma determinação legal e foi produzida com a maior fundamentação científica do mundo e seguindo os mais altos padrões de qualidade. A suspensão da Portaria 444 pode, sim, levar a fauna brasileira a desaparecer. E eu queria terminar aqui a minha fala fazendo uma pequena referência para ver se a gente consegue, talvez, apresentar ou fazer entender os nossos colegas mais voltados ao agronegócio, de que o agronegócio depende, acima de tudo, de água, de solo. Para você ter água e solo, tem que ter floresta, tem que ter mata. Sem mata, sem floresta, você não consegue fazer a evapotranspiração que vai trazer a chuva, que vai trazer e vai garantir também as plantas, garantir que o rio continue, seja mantido, que não tenha não acabe o rio. E é impossível ter mata, não ter mata. É impossível ter mata ou floresta se não tem fauna e flora. Os espécimes da fauna, quaisquer que sejam, e da flora, quaisquer que sejam, têm um papel ecológico fundamental. Eles garantem a manutenção, o equilíbrio ecológico daquele montante. Caso vocês tenham interesse, meus deputados, de avançar nesse debate, eu sugiro que seja convidado o professor Mauro Galete, da Unesp. Ele publicou, em conjunto com vários outros autores, um artigo na Science que trata de defaunação. Esse artigo é muito interessante, no qual ele apresenta que a morte, o fim, a extinção de grandes mamíferos na Mata Atlântica levam, de forma clara, à perda da complexidade ecológica da Mata Atlântica e a sua qualidade. E, dessa forma, o que vai acontecer no futuro, sem onça, sem anta, sem cateto, na Mata Atlântica, vai ser o fim da Mata Atlântica e, portanto, todas aquelas atividades que dependem da água e da qualidade do ar da Mata Atlântica vão deixar de existir. Lembre-se que, para a agricultura funcionar, é preciso, além da água e do solo, o papel dos polinizadores. Como que vai ter abelha para polinizar se a mata onde ela vive acabou? Então, é muito integrado. É impossível a gente acreditar que alguém que queira crescer com o país no agronegócio queira acabar com a mata. Então, obrigado. Muito obrigado.